E a maioria de nós, quem é que não perdeu algum ente querido nessa encarnação? Acho que a maioria de nós já passamos por isso, né, e tal. E qual é a nossa visão diante dessas perdas? Foi interessante que na hora que foi lida a página, me fez lembrar, vamos dizer, que ali no caso fala de amores, vamos dizer, de ser, vamos dizer, de uns para os outros, mas aquele amor diferente, não o amor verdadeiro. E me recordo que algum tempo atrás, há muitos anos atrás, peguei até uma condução errada. Eu estava indo para o Rio, e em vez de pegar o 1001, que ia direto, vamos dizer, para o Rio, peguei um que ia por Icaraí. Mas tudo que bem. Foi coincidência eu ter acontecido isso? No momento que nós estávamos passando na praia de Icaraí, se eu não me engano, numa esquina com Otávio Carneiro. Estava um aglomerado de gente lá nas calçadas, na esquina e tal, né? E o nosso ônibus para exatamente na esquina e entra um passageiro naquele momento e diz o que tinha acontecido. Uma jovem tinha se atirado do 8º andar. É lógico, a morte foi instantânea. Mas tudo o quê? Por amor não correspondido. Então, o que naquele momento, a minha, vamos dizer, preocupação foi o quê? Fazer uma oração para essa irmã. Que a gente sabe que aquilo ali, o que faltava para ela realmente, como a Rose falou, amor por ela mesma. Porque nós não podemos, vamos dizer, amar os outros com aquele sentimento de posse. E isso se não se prende só aos companheiro ou companheira, mas muitas vezes esse sentimento de posse se prende até aos próprios filhos. Quantas e quantas, eu me recordo que uma colega espírita também, no dia do casamento do filho dela, ela estava arrasada. Perdi meu filho. Meu Deus do céu. Ela devia ter pensado que ganhei uma filha. Acabou. Seria o sentimento verdadeiro, mas ainda aquele sentimento muito, vamos dizer, carne. Possessivo. Exato, é possessivo, mas é tudo ligado à carne, ao material. Então aqui, vamos dizer, pegamos o Livro dos Espíritos, que fala sobre 3 questões apenas, são 3 questões. Primeiro, Kardec questionando que se não era realmente muito doloroso a perda dos entes queridos. Lógico que cria uma dor muito grande. Ainda mais a nossa condição evolutiva. Que nós ainda estamos mais para inferior do que para superior. Né? Nós estamos praticamente naquela situação do 3º grupo pulando para o 2º grupo. Alguns. Porque a maioria das pessoas, como a Joana de Anjos afirma, a maioria ainda está com a sua consciência espiritual adormecida, ainda não despertou para a sua realidade, porque todos nós, sem exceção, somos espíritos imortais. Mesmo nós aqui, será que a nossa vida é muito mais ligada à nossa condição de espírito imortal ou às nossas necessidades materiais? Cada um faça a sua autoanálise, né? Isso é uma coisa individual. Então ele questionou, aí os espíritos responderam o quê? Que realmente é muito doloroso. E isso passa a ser o quê? Uma prova ou expiação para aqueles que ficaram. Mas que nós temos uma vantagem, que temos condições de nos comunicarmos com eles. Né? E o interessante que fala, que isso nos dá uma visão muito, assim, o futuro que está aguardando a todos nós. Me recordo que há muitos anos atrás, quando era na antiga federação aqui do estado do Rio de Janeiro, teve aquela psicopictografia, pintura mediúnica. E a Valquíria Kaminski, que era a médium, ela se vira no horário que a gente estava conversando e tal, que Dr. Bezerra de Menezes tinha falado, através de uma reunião mediúnica, de que Einstein e von Braun, que foram grandes cientistas aqui, quando encarnados, né, que eles estavam trabalhando no mundo espiritual para uma grande descoberta que iria fazer um avanço imenso
aqui no plano material, que era a descoberta do raio laser líquido. Não sei como é que está a situação, mas eles estavam trabalhando, porque tudo que nós temos aqui, até todas as descobertas científicas e tal, tudo primeiro é elaborado no plano espiritual. Nada é feito aqui, né? Aqui não é o primeiro, que me fez lembrar o caso de um dos livros de André Luiz, acho que foi o primeiro, Nosso Lar. O André Luiz chegou num determinado local e viu uma pintura. Interessante, isso aí é uma cópia do original que está lá, vamos dizer, tipo o Museu do Louvre, algum desses museus importantes. Né? Aí disse não. Ao contrário, aquilo que é uma cópia, e mesmo esse que está aqui, também é uma cópia do original. Para termos uma ideia do que é, vamos dizer, o lado aqui material. E a gente não ficar sempre achando que tudo aqui que é o fantástico, é o maravilhoso. Aqui é apenas uma fase ilusória. E depois aí ele questiona também, mas não é profanação você evocar os teus mortos queridos? Por quê? Porque Moisés proibiu na época a evocação dos espíritos. Então, por que Moisés proibiu? Se ele, em primeiro lugar, é um ponto que é para a gente até refletir. Ele proibiu algo que acontecia. Então, eram feitas as evocações. Ninguém proíbe algo que não existe, né? Então, é a maior prova de que a espiritualidade existe, se ele proibiu. Mas por quê? Por que ele proibiu? Porque eram feitas levianamente. Não tinham o objetivo, assim, de trabalhar os sentimentos, saudade, qualquer coisa assim. E vamos só lembrar na época de Kardec. Quando Kardec escutou falar das mesas girantes, e quando o amigo dele, que era magnetizador, também disse, além delas dançarem, pularem e tal, elas ainda respondem às nossas questões. Mas a maioria dessas reuniões que eram feitas eram bem frívolas. Não tinham ainda entrado naquela grande, como foi o caso, quando o Hipólito Leão Denis Arribas teve esse contato, ele viu o grande benefício que aquilo traria para a humanidade. Já era aquele espírito investigador do próprio, né? Então foi exatamente isso. Então, e a maioria faziam isso em brincadeiras. Como até hoje, há pouco tempo eu vi casos assim, de jovens que se reúnem para brincarem com copo. Eu me lembro que na época dos meus filhos na escola, até uma menina disse que ela tinha feito isso. A menina devia ter na fase de uns 13, 14 anos. Que ela ficou apavorada. Por quê? Que começaram as brincadeiras. E lógico, como era uma brincadeira sem, vamos dizer, nenhum objetivo elevado, atraiu logo, lógico, espíritos frívolos, levianos. E aí, quando estavam todos já cansados da brincadeira, eles se viram e dizem, nós vamos agora acabar, depois de todas as respostas dadas e tal, que eles questionavam. Aí o espírito diz, vocês não vão sair daqui. Primeiro que sair daqui, botar o pé lá naquela porta, vai morrer. Olha, eles ficaram lá, desesperados, apavorados e tal. Então, lógico, depois de um tempo acabou indo. Mas é a brincadeira, é uma coisa frívola, sem um objetivo sério. É isso que a gente tem que ver. Então, veja bem, não pode haver profanação nisso, vamos dizer, no caso, quando você evoca alguém. Aliás, não é só, vamos dizer, no momento de uma reunião. Quando nós estamos pensando em algum ente querido que partiu, nós não estamos o evocando? Nós estamos sintonizando com ele. Então isso não deixa de ser uma evocação. E me fez lembrar um fato que aconteceu, que para mim foi a maior comprovação. Meu pai tinha desencarnado 3 meses mais ou menos. E ele desencarnou, vamos dizer, ele teve um problema de câncer na garganta, devido ao fumo. Ele não conseguiu parar de fumar, que estava muito, vamos dizer, muito viciado. Ele durou 3 meses. Então a região da garganta ficou em carne viva. E ele desencarnou assim.
Tá, tudo bem. 3 meses depois, e nós soubemos através do Centro Espírita Francisco de Paula, que eles fazem prece para os nossos desencarnados, que meu pai tinha sido encaminhado para um hospital de suicidas. Mas ele tinha sido amparado, né? Importante é isso. E aí, 3 meses mais ou menos depois, eu sonho que eu estou indo visitá-lo. Não vi edificação nenhuma no meu sonho. Eu só vi um gramado imenso. Era tipo um platô, mas todo gramado. E no meio daquele gramado estava a cama onde meu pai estava deitado. Aí eu me aproximo dele e tal, falo com ele. Digo, oi pai, como é que você está? Ele disse, eu estou bem melhor, já estou conseguindo engolir sopa. E a enfermeira me trata aqui muito bem. Aí eu me viro, puxa vida, que bom pai, eu não posso ficar mais tempo não, tenho que ir embora. Aí eu dei um beijo no rosto dele. Naquele instante eu acordei. O tato da pele do rosto dele na minha boca. Foi uma sensação tão real que eu nunca tive a menor dúvida de que eu tinha estado em contato com ele. Que isso é importante, né, saber. Então a gente tem esses contatos. A maioria de nós, quando algum ente querido desencarna, acaba tendo sonhos. Muitos até não têm noção. E é o sonho de contato mesmo com aquele ente querido. Ainda mais se tiver uma ligação com uma afinidade. E a última questão, que é também muito importante sobre isso, se os nossos sofrimentos aqui, as nossas lamentações, as nossas dores, afetam os entes queridos que partiram. Muito mais do que imaginamos. Muitas vezes nós não os deixamos em paz prosseguirem na sua caminhada evolutiva por prendê-los aqui. E quem conta uma história nesse estilo é o espírito Leão Tolstói, nesse livro Ressurreição em Vida, que eu acho que é um dos melhores livros da Ivone Pereira e tal, né? E que ele, vamos dizer, o sonho de Rafaela. Era uma cidadela lá na Itália, onde várias mulheres se reuniam, assim, tipo uma praça, iam lá, lavavam suas roupas e tal, e ficavam aquelas trocas, aquele falatório direto. Só que uma delas tinha perdido a filhinha de 5 anos. Então ela ia lá, mas chorava noite e dia. Não aceitava de modo algum a perda daquela filhinha de 5 anos, que realmente, mãe que perde filhos pequenos, é uma dor muito grande. Eu sei porque eu já tive uma amiga que perdeu a filha com 19 anos, é muita dor, né? Então, aí, as companheiras, as colegas, já não aguentavam mais o choro, que era todo santo dia, ficou muito tempo, ela chegava lá, junto às outras, só chorando. Um belo dia, elas estranham, olham para a moça, com um sorriso nos lábios, rosto seco. O que houve? Será que ela enlouqueceu? Aí a comadre dela, fulana, se vira, conta para elas o teu sonho. Aí ela contou. Contou que estava sonhando, de repente veio um emissário do céu convidá-la para assistir a uma festa que iria ver no céu, junto às criancinhas que estavam lá. E se ela não queria aceitar o convite, ela na mesma hora aceitou e foi junto com o emissário. Lá chegando, né, num local lindo, maravilhoso, ela viu aquela criançada toda pulando com a maior alegria, com as suas asinhas felizes e tal, né? E ela começa, cadê minha filha? Cadê minha filha, né? Ansiosa, né? De repente ela olha para o canto, do lado de um arbusto, vê a menina toda encharcada, as asinhas escorridas, cheias de toda molhada, no cantinho, encolhidinha lá. Ela chega para a filha, minha filha, o que você está fazendo aí? Olha, tá a maior festa, olha teus coleguinhas todos brincando, felizes e alegres. Por que você não está lá? Mamãe, são tuas lágrimas que não me deixam ser feliz. Aí no mesmo instante a mãe abraça a filha e diz para a filha, minha filha, nunca mais, eu te prometo, nunca mais eu vou verter uma lágrima por você.
vá, e vá ser feliz. E dali em diante ela cumpriu a promessa. Então, para a gente ver que não pensem, como o caso, isso aconteceu, um fato verídico que aconteceu com uma amiga minha. Nós estávamos indo lá, que eu morava nessa época em Santa Rosa, e tem o Centro Espírita Irmã Rosa. Naquela época, como é que eles davam os passes? Era uma mesa grande, as médiuns ficavam sentadas nas cadeiras, e nós que iríamos receber o passe, ficávamos entre uma cadeira e outra, dando a mão para ela. E estava lá eu e essa minha amiga. Aí, de repente, antes de começar o passe, uma das médias se vira. Tem um senhor aqui pedindo para dar um recado. Até a dirigente disse, então, que ele se manifeste. Então, não, ele não quer incorporar, ele só quer passar uma mensagem para a filha. Dizer para ela, para parar de pedir que ele a ajude nos problemas difíceis que ela passa. Isso está atrapalhando demais a condição dele no plano espiritual. Porque ele tinha condições de ir para os locais melhores, mas de tanto que a filha pedia para ele, que ela achava, morreu e tal, era um ótimo pai, pronto, virou santo, né, e tal. Que é muito, infelizmente, a maioria da cabeça das pessoas. Logo achar que vira santo, né? E aí foi aí, vamos dizer, disso, pedindo isso, para a filha não pedir mais. E quando nós saímos de lá, a Sueli se vira e diz para mim, realmente, hoje eu chorei muito, pedi muito para meu pai me ajudar. Quanto problema de relacionamento com o marido, etc. e tal. Então ela viu como isso prejudica. Porque não devemos achar, vamos dizer que logo desencarnou, pronto. Porque a gente não sabe a condição de cada um. E eu quero entrar agora aqui, que é uma história muito importante também nesse livro, Ressurreição e Vida, do Leon Tolstói, que até o capítulo é sobre, o título é Ressurreição e Vida. Então, o Leon é parte da vida dele mesmo. Que quando ele era jovem, uma das coisas que mais chamava a atenção dele era a parte de Jesus crucificado. Então ele até muitas vezes, ele ficava assim desesperado, né? Porque era a visão dele, ele ainda não tinha o conhecimento mais profundo do verdadeiro objetivo de Jesus. Então ele até sonhava que estaria lá e conseguiria tirar Jesus da cruz, não iria deixar acontecer aquela atrocidade, né? Só que depois de muito tempo que ele começou a refletir, porque ele precisou passar por aquilo, o que aconteceu com os seus discípulos e todos os cristãos que o seguiam. Ficaram perdidos, confusos, inseguros. E agora, é como se, de repente, o dirigente, como eu já soube de várias casas espíritas, que quando é aquele dirigente só, né, ele desencarna, a casa fecha. Porque não tem outros para substituir. Então, isso é muito errado, né? Por isso que a gente tem que ter... Eu me lembro que na época, que era o João Luiz, que era o presidente da federação, ele colocava várias pessoas para serem dirigentes, porque distribuía para exatamente não acontecer nunca isso. Né? Então, o que é importante? É importante, porque senão, vamos imaginar, a pessoa desencarna. Eu teve um caso no centro lá em São Gonçalo, que fechou. E quem é que não vai desencarnar? Tem alguém aí que acha que não vai morrer? Levanta o dedo, por favor. Nesse corpo. Né? Então, o corpo. Né? Então, veja bem, aí ele ficava nessa. Só que, veja bem, tudo aquilo já foi mais do que... Jesus sabia o que ele iria passar. E o que é mais importante? A volta, o retorno dele, como diz, no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Né? Então, que quando ele retornou, que se mostrou para aqueles discípulos totalmente inseguros, sem saber, perdidos, com medo, receosos do que iria acontecer. Quando Jesus retornou, ele como que comprovou a vida espiritual. Não só para os discípulos, para todos os cristãos. É só relembrarmos as várias passagens dos mártires do cristianismo,
Eles iam para as arenas para serem devorados por feras ou para serem levados a postes queimados e tudo com a maior tranquilidade. Muitos até cantavam. Por quê? Porque eles tinham certeza da vida espiritual que iria os aguardava. Isso foi o quê? Foi comprovado pela vinda de Jesus. Então isso aí, o Leão Tolstói, de início ele ficava assim nessa insegurança. Mas depois disse, não, tudo tinha um objetivo. Tanto é que Jesus, pelas condições que ele tinha, ele podia ter dizimado toda aquele povo romano, tudo. Não teria condições para isso. Para quem, vamos dizer, curava um leproso que estava em carne viva, devorado, todo podre, e ele com a mão curava, ele tinha essa força. Mas era preciso dar esse exemplo e comprovar que não existe a morte. Esse foi o objetivo maior de Jesus, né? Mas aí o Leão Tolstói, devia estar na faixa dos 17 anos. Ele ia na casa de uns tios, era lá na Rússia, em Odessa, né, a localidade. E ele lá fez amizade com um rapaz, na faixa de idade dele, que era estudante de filosofia. E eles conversavam muito, trocavam ideias sobre religião, sobre filosofia, sobre a vida em geral. Ficavam horas e horas e horas batendo papo. Pois bem, mas só que esse jovem, ele queria ingressar no mosteiro para ser padre. Porque olha bem o que ele disse assim: sinto atração pela vida monástica e tomarei ordens. Creio que afastando-me do contato pernicioso do mundo, que como muita gente tem isso. Eu tive uma amiga que ela não queria ter muito contato com as pessoas. Que diz que só tinha, vamos dizer, coisas erradas. Então ela preferia se afastar. Como tem muita gente que se afasta, se isolam de todas as pessoas para não terem com esse contato pernicioso com as pessoas. E ele diz, creio que me afastando do contato pernicioso do mundo, amparado pela meditação e pela singeleza da vida claustral, estarei mais bem aquinhoado de forças para subjugar as paixões comuns do gênero humano. E mais serenamente, então, poderei entregar-me às tarefas religiosas. Já o Tolstói não pensava assim. Ele achava que, vamos dizer, o próprio Jesus, os próprios discípulos não foram sacerdotes. E os sacerdotes da época fizeram aquelas atrocidades terríveis, que foram um dos causadores da crucificação de Jesus. Então ele era contra, mas ele tinha respeitava e tal a ideia do outro, não queria entrar em polêmica com ele, tudo que vem. Aí ficou 3 anos nessa ida e vinda. Passou o tempo, depois ele não pôde mais ir para lá. Só que logo depois que ele parou, ele soube que o rapaz tinha pego uma tuberculose violenta e morreu. Ele tinha 20 anos nessa época, o rapaz. E aí o que aconteceu? Leão Tolstói, como era muito ligado ao rapaz, ele não chegou a pegar, ele não entrar no monastério, não virou padre. Aí ele, o que ele fazia? Todo dia ele lembrava do amigo, fazia orações, fazia preces para ele, e era como se estivesse o animando a estar bem no mundo espiritual. Isso mostra o quê? Que Tolstói já tinha uma ideia da vida espiritual e tal, né? Aí depois passou o tempo, ele até sonhava que encontrava com ele, se encontrava e trocando ideias sobre os mesmos assuntos que eles tinham quando na Terra, tinham no sonho. E ele, vamos dizer, até muitas vezes, que eram, vamos dizer, conversas bem mais profundas, mas que ele não conseguia relembrar, quando acordava, do conteúdo todo. Mas passou tudo bem. Aí depois de um tempo, ele parou de sonhar e nem lembrou mais, por causa da vida dele e tal. Leão Tolstói desencarna com 82 anos. Logo que ele chega no mundo espiritual, estava lá incerto ainda, inseguro,
pela situação dele, né, e tal. Aí logo se bate alguém aonde ele estava e vem esse amigo bode. O Leon Tolstói com 82 anos, o amigo com 20 anos, né, da mesma aparência que tinha quando desencarnou. Aí eles se abraçam muito e tal, e começam a conversar, e ele veio o quê? Agradecer. Olha bem, por isso que eu fiz questão de falar sobre isso, agradecer as orações que Leon Tolstói fez para ele durante aquele tempo todo, que o ajudaram muito a ele se adaptar no plano espiritual. Então isso foi de grande importância, tanto é que disse assim, ó, e muitas vezes, e eles vão dizer assim, ué, mas você me ouvia minhas preces? Ele até, o próprio Tolstói questionou ao rapaz, né? Você ouvia minhas preces? Sim, ouvi, e eu te via também. Olha que interessante. São fenômenos que a gente ainda não tem a menor ideia das ligações do mundo espiritual com o mundo material, né, e tal. E aí ele disse assim, como não ouvia-os sim, compreendia-os, assimilava-os, fortalecia minhas resoluções ao seu influxo benévolo e consolava-me com a tua doce lembrança, pois estavas presente ao meu lado quando oravas, falavas-me, aconselhava-me, revigorando minhas forças sempre que formulava teus votos. Olha a sintonia que acontecia, um do lado de cá e o outro do plano espiritual, né, e tal, né? Aí ele disse assim, enfim, eu te via, e às vezes era como se estivéssemos no salão da tua tia, ou no teu quarto, como naquela tarde Odessa, quando conversávamos saboreando o chá. Então acontecia tudo esses fenômenos sempre. Mas aí depois, o Leon Tolstói se vira para ele e diz assim, mas depois de um tempo, eu parei de sonhar. Aí disse, será que não tivemos mais contato? Ele disse, não, continuamos tendo até o fim. Só que o que acontecia? Isso eu achei muito importante. Que devido ao teu cérebro já estar cansado, esgotado e além de tudo envolvido com as tribulações da vida, você não conseguia recordar do que acontecia, vamos dizer, durante o, que era no caso o quê? O desdobramento, né, então isso, eu acho, vamos dizer assim, porque me fez lembrar que muitas vezes, antigamente eu sonhava demais, até de vidas passadas já tive sonhos e tal, né? Então, mas depois de um tempo pra cá, eu comecei a não sonhava mais, não sonho mais. Aí eu digo, meu Deus, será que eu estou tendo algum problema? Será que eu não estou bem espiritualmente? Logo a gente vai logo se autocriticando, né? Deve ter alguma coisa errada comigo. Mas isso me fortaleceu, porque o nosso cérebro físico é uma máquina. Não é ele que dá, vamos dizer, as origens de tudo aquilo que nós somos. Ele apenas é um aparelho que a mente espiritual utiliza. Tanto é que, vamos dizer, quando esse corpo desencarnar, esse cérebro também vai apodrecer. Mas a minha mente espiritual vai continuar ativa do mesmo jeito que estou hoje aqui e por aí afora, até aos poucos melhorando cada vez mais, se Deus quiser. Então é isso que a gente tem que ter essa certeza, né, e tal, né? E aí, ó, ele mesmo disse que, vamos dizer, quando acontecia aquelas ligações e tal, que ele até de início não entendia como acontecia. Ele diz assim, a princípio, eu mesmo não percebia como as coisas se passavam, mas depois passei a compreender. Dava-se o seguinte, se pensavas em mim o amor e saudade, um jato de fosforescência adamantina se desprendia do seu coração e do seu cérebro, os quais mais não eram que os órgãos correspondentes terrenos, de vibrações superiores, cuja origem é a alma. O jato fosforescente era efetivamente uma vibração, uma irradiação de forças poderosas do ser psíquico, rastilho magnético que se distendia à minha procura para me ajudar a caminhar para Deus.
Isso nos dá assim, um alento muito grande, cada vez mais nós termos a certeza. A Joana tem uma frase que diz assim: não duvides do poder da oração. Quantas e quantas vezes a gente faz aquela oração: ai, Deus não está me ouvindo. Ainda mais quando a gente não está com bom astral. Fica logo achando que aquela prece é daqui para baixo. Só que não é assim. Tudo vai depender o quê? Dos sentimentos que nós estamos irradiando através da prece. Por quê? Veja bem, vamos ter mais ou menos uma ideia aqui. Eu estou falando. Qual é o veículo que leva o som da minha voz até vocês? Lógico que temos que ter os ouvidos, esses órgãos fantásticos que nós temos, né? Mas é o ar que está aqui nesse ambiente. Só que a distância é restrita, é limitada. A minha voz vai atingir até um determinado ponto, né, e tal. Mas, pois bem, já o pensamento é totalmente diferente. Qual é o veículo do pensamento? Conforme eu estou pensando, estou irradiando energia, e essa energia é elevada por quê? Que veículo é esse? É o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva que envolve tudo que existe no universo. Então, no instante que eu estou pensando, vamos dizer, quando a gente faz uma oração para Jesus, a distância que Jesus está para nós, talvez não tenhamos capacidade de medir. Mas, se você está transmitindo com amor, com fé, pode ter certeza que essas energias vão chegar ao seu destino, seja para quem for. Se eu estou até, vamos dizer, nós não temos noção da capacidade, da força dos nossos pensamentos. E isso acontece muito. Quantas e quantas vezes me recordo de uma pessoa: puxa vida, há tanto tempo que eu não vejo fulana, que como é que será e tal, que é contato, tá tudo bem. De repente o telefone toca, é a própria. Isso é o quê? É o tipo de telepatia que um dia a humanidade vai estar usando a telepatia naturalmente. Só que hoje muita gente ainda já tem essa faculdade. Isso é uma faculdade do espírito, não é desse corpo, né, e tal. Então cada vez nós temos que ter mais consciência dessa nossa realidade. Então aí no final ele já estava, esse rapaz, há 62 anos no mundo espiritual. E o Leon Tolstói queria logo chegar, já querer ter estudos com filósofos, já ter uma visão já ampla diante lá do plano espiritual. Aí o rapaz se vira: olha, eu já estou aqui há 62 anos, só agora é que eu tive a oportunidade de ter contato com um professor de filosofia, ter a chance de estudar no plano espiritual. É lógico que não conta os detalhes do que ele passou, mas ele procurava, era um pesquisador, uma pessoa super querendo aprender a estudar. Ele levou 60 anos para ter essa oportunidade, né, e tal. Mas chega de falarmos de coisa assim e vamos contar uma historinha que é do livro Divaldo e o Jovem. São duas historinhas que ele fez no seminário há muitos anos atrás. Se eu não me engano, foi aqui na Federação Espírita do Rio de Janeiro. Então, foi um seminário com os jovens. E uma das histórias que ele contou para os jovens, por quê? Porque a maioria das pessoas ainda vê a morte com aquela visão horrível, horrenda, né? Tanto é que eu já tive amigas espíritas que disseram: não adianta, por mais que eu queira, sou espírita, mas não consigo aceitar a morte de jeito nenhum. É uma questão pessoal, individual. Então essa história é a seguinte: vamos dizer, são duas até histórias, mas só vou contar uma. Vamos dizer, era um senhor que ele tinha, vamos dizer, por hábito, todo dia de manhã, tomar seus banhos perfumados. Isso lá, vamos dizer, em Bagdá. E ele tinha um servo que era muito prestimoso. Cedo ele já saía de casa, ia para a praça para comprar os sais para preparar o banho do seu senhor. E nesse dia, o rapaz cedo sai da casa, né?
Então ele vai para a praça. Mal chega na praça, com quem que ele dá de cara? Com a Dona Morte. Aquele manto negro, aquelas mãos, aqueles dedos que eram ossudos e tal, com aquela foice, com aquela cara toda encovada, né, e tal. Ele olha para a morte também olha para ele espantado, né, e tal. Quando ele vê a morte, aí nesse meio tempo que ele se apavora, vê a morte botando a mão aqui dentro do seu casaco, né, então. Ele não pensou duas vezes, deu meia volta e saiu desabalado, sem comprar os sais do amo, sem nada, né? Chegou em casa desesperado, apavorado, e falou com o amo assim: Senhor, o senhor sabe que eu servi sempre o senhor com toda dedicação, com todo amor. Mas o senhor tem que entender a minha situação. Eu dei de cara agora com a Dona Morte lá na praça. Eu não posso ficar mais aqui. Eu vou pedir demissão e vou embora daqui, vou para Samaria. Aí o senhor, né, ficou: não, lógico que não vou impedir de jeito nenhum, imagina, pode ir. Mas aí o senhor ficou em casa, meio chateado e tal, sentindo falta dos seus banhos. Aí ele resolveu: não, eu mesmo vou lá comprar meus sais. Mal chegou lá na praça, deu de cara com a Dona Morte. Aí ele se vira para a Dona Morte e diz assim: Dona Morte, é a segunda vez, esse já não tinha medo nenhum, é a segunda vez que a senhora está perturbando a minha vida. Aí disse: meu senhor, o senhor deve estar equivocado, que é a primeira vez que eu vejo. Não, foi de manhã por causa do meu servo, eu perdi meu empregado por sua causa. Ah, aquele rapaz que eu até achei muito estranho eu encontrá-lo aqui na pracinha de Bagdá. Por quê? Tanto é que eu fui procurar a minha caderneta de apontações e eu tinha certeza que eu estava marcado com ele para pegá-lo às 18 horas lá em Samaria. Então, gente, mostrando o quê? Que quando chega a hora, ninguém pode enrolar ou fugir dela. Então vamos modificar a nossa visão diante da morte. Tanto é que para a espiritualidade, nós é que somos os mortos. É só lembrarmos quando Jesus disse: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Que ali até você pode ter dois tipos de interpretações, né? Ou a espiritualidade que vai ajudar aos entes que estão chegando ao mundo espiritual, porque a nossa parte aqui não podemos fazer mais nada, né? Então, ou então os mortos, que somos nós, cuidarmos do corpo, que é o morto também. Então tudo é uma questão de visão diante do que Jesus ensinou. Então a gente tem que modificar, que é uma coisa, é a única fatalidade certa ao nascermos aqui, ao reencarnarmos, é que um dia vamos desencarnar. Ou alguém tem dúvida? Acho que não dá, né? É meio difícil. E graças a Deus também, que depois de um tempo, o nosso corpo começa a ficar cansado, quem já tem uma certa idade, já começa a sentir o peso, as dificuldades e tal. Então você chegar do outro lado, né? Se recuperar, se fortalecer, é lógico, a gente tem que se preparar aqui. É só lermos o livro, assim, eu até indico para as pessoas que ainda têm alguma dúvida, o livro O Céu e o Inferno, que faz parte do Pentateuco kardecista, né, do kardecismo. Então lá, a segunda parte são relatos de quê? Dos espíritos que foram evocados, o que cada um deles encontrou no mundo espiritual. E tudo é exatamente de acordo com a vida aqui do plano material. Então ninguém vai chegar lá e vai virar santo ou vai virar demônio, seja o que for. Cada um vai chegar lá como? Do mesmo jeito que está vivendo aqui. Então, se é uma pessoa materialista, realmente ela vai sofrer. Tudo é uma questão o quê? Da nossa condição. Então, cada vez mais a gente tem que procurar não tirar essa visão terrível da morte.
porque é algo que vai nos chegar a qualquer momento. É como o próprio, vamos dizer, André Luiz diz, ninguém sabe, eu posso sair daqui e dizer, ter um infarto, cair lá na rua. Eu boto tudo, ninguém sabe a hora de cada um. Até o Haroldo Dutra que diz assim, olha, infelizmente eu tenho uma péssima notícia para todos. Todos um dia vão desencarnar. Acabou. Esse é o fim, não tem jeito. Então vamos nos preparar para ela, já olhar com um modo diferente. Vamos nos preocupar sim com o que nós vamos encontrar do lado de lá. E vai ser o quê? Exatamente nós vamos para lá, para onde o nosso coração nos leva. Só isso. Essa que deve ser a nossa grande preocupação. Muita paz e Jesus nos abençoe.